Vamos aqui para o segundo caso, que é quando a gente tem a integral de uma cossecante ou de uma secante elevada a um expoente positivo. E a estratégia que a gente vai usar é bem similar, mas a gente vai acrescentar mais um passo, que seria uma potência de uma potência. A gente vai usar essa segunda estratégia. E para ilustrar essa técnica de integração, a gente vai aplicar num exemplo. Temos aqui integral da cossecante à sexta de x dx. Para poder facilitar, eu vou abrir essa potência, em que uma delas a gente vai aplicar a relação, que é a relação fundamental, ou seja, eu vou precisar de uma cossecante quadrada. Então eu posso abrir em cossecante à quarta vezes cossecante quadrada. Vai ficar cossecante à quarta de x vezes a cossecante ao quadrado de x dx. Eu já poderia aplicar de cara a relação, mas eu ainda posso reescrever esse cossecante à quarta como uma potência de uma potência. Ou seja, ficaria cossecante ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado. Porque volto na propriedade, né? Eu poderia multiplicar esses dois expoentes e obter o cossecante à quarta. Mas o que é o cossecante ao quadrado de x? A gente tem que é 1 mais a cotangente ao quadrado de x, né? Então, fazendo essa substituição em uma das funções, vamos ter 1 mais a cotangente ao quadrado de x ao quadrado. Então, nós vamos resolver esse produto notável aqui, que é bem fácil, né? É só o quadrado da soma entre dois termos. Então, a gente tem o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é cotangente ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo, que seria cotangente à quarta de x. Tudo isso multiplicando com a cossecante ao quadrado de x. Vamos aqui fazer a distributiva. Cossecante ao quadrado vezes 1 é ela própria, mais cossecante ao quadrado vezes a cotangente ao quadrado de x vezes 2, mais cossecante ao quadrado de x vezes a cotangente à quarta de x. Não vai dar espaço para escrever aqui, então eu vou colocar aqui no cantinho. Eu tenho o integral da soma, então eu posso quebrar isso aqui em 3 integrais. Vamos ter integral da cossecante ao quadrado de x, mais o 2 ele é uma constante, então eu já vou escrever ele fora da integral. 2 vezes integral de cotangente ao quadrado de x vezes a cossecante ao quadrado de x, mais a integral da cotangente à quarta de x vezes a cossecante ao quadrado de x. A gente já tem primitiva para a primeira integral, mas a gente ainda não tem uma para a segunda. Então vamos isolar essa segunda? Eu vou escrever ela aqui embaixo. Para resolver, eu vou usar a técnica da integração por substituição, porque ela é bem similar ao que a gente fez no exemplo anterior, né? Então eu vou chamar de u cotangente de x, o que implica que o meu du, qual que é a derivada da cotangente? É menos a cossecante ao quadrado. Então, substituo aqui. E esse trecho, ele realmente tem na minha integral, então eu posso usar essa estratégia. Mas ele está acompanhado de uma multiplicação por menos 1. Então é só eu colocar o menos 1 para fora da integral, multiplicando. Esse menos 1 vai multiplicar com esse 2 aqui fora, vai ficar menos 2 vezes integral cotangente ao nosso u e cossecante ao quadrado do nosso du. Esse u está ao quadrado, né? Primitiva para u ao quadrado, u ao cubo sobre 3 vezes menos 2. Fazendo a substituição, temos que u é a cotangente de x, então vamos ter cotangente ao cubo de x sobre 3 vezes menos 2. Então, esse é o resultado da nossa segunda integral. A gente vai guardar ele para resolver agora a terceira integral e no final a gente soma todos os resultados. Pronto, eu reorganizei aqui as expressões para ficar mais fácil. Eu omiti o cálculo dessa primeira integral porque a gente já conhece a primitiva para cossecante ao quadrado, né? É menos cotangente de x. Temos aqui o resultado que a gente acabou de calcular da segunda integral. Agora vamos calcular a terceira integral para a gente obter o resultado total. A gente vai usar uma estratégia bem similar, a mesma de substituição. Eu vou chamar de u a cotangente de x, que implica que du é derivada da cotangente menos a cossecante ao quadrado. E eu tenho esse trecho na minha integral. Então eu só preciso substituir, não esquecendo de multiplicar esse sinal de menos aqui do lado de fora. Então eu vou ter menos a integral de u à quarta, né? Como a cossecante ao quadrado du, a gente faz a substituição. Primitiva para u à quarta du é u à quinta sobre 5, menos, né? E quem que é u? É a cotangente de x. Então vai ficar menos cotangente à quinta de x sobre 5. Então agora vamos montar só o nosso resultado total, né? Daquela integral inicial cossecante à sexta. Vai ficar o quê? Menos a cotangente de x, mais com menos dá menos, 2
cotangente ao cubo de x sobre 3 menos a cotangente à quinta de x sobre 5. E esse é o nosso resultado total. Então, gente, vamos para o terceiro caso, que é quando a gente vai encontrar na integral uma cossecante ou uma secante elevada ao número n, e esse n tem que ser necessariamente ímpar e positivo. Que aí, para a gente poder resolver essa integral, a gente vai usar uma técnica que a gente viu em uma aula passada, que é a técnica de integração por partes, em que a gente tem que a integral de u dv é uv menos a integral de v du. E aí, os valores que a gente vai escolher para u e dv vão ter que ser necessariamente esses. A gente vai ter uma regrinha aqui, que para u eu vou escolher secante elevado a esse número n menos 2, e dv a gente vai usar secante ao quadrado. E a mesma coisa para cossecante. U vai ser cossecante a n menos 2 e dv cossecante ao quadrado de x, para a gente poder usar aquela relação que eu mencionei no início da aula. Temos aqui a integral da secante ao cubo de x dx. Então, como a gente vai resolver por integração por partes, eu vou escolher para o meu u. Seria a própria secante, né? Porque eu botei n menos 2 e 3 menos 2 é 1. U vai ser secante de x. E dv vai ser a secante ao quadrado de x. Como é a secante de x? Isso vai implicar que o meu du é a derivada da secante, né? Que é o quê? Secante vezes a tangente. E eu vou integrar o meu dv. Qual que é a integral de secante ao quadrado de x? Vai ser a tangente de x, né? Porque a derivada de tangente é o secante ao quadrado. Então, o meu v vai ser a tangente de x. Agora, a gente só precisa montar na fórmula. Qual que é a fórmula da integração por partes? Temos aqui que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos fazer a substituição? Temos aqui que a integral de secante vezes a secante ao quadrado, que é a nossa secante ao cubo, né? Vai ser secante, que é o nosso u, vezes v, que é tangente, secante vezes a tangente, menos integral de v, tangente de x, vezes du, que é a secante vezes a tangente. Tangente vezes a secante vezes a tangente. Nesse caso, como eu tenho tangente vezes o tangente, eu vou ter tangente ao quadrado de x, dx. Então, nosso foco vai ser resolver essa segunda integral aqui, né? Para a gente resolver essa integral, a gente vai usar aquela relação do início da aula. Ou seja, tangente ao quadrado vai ser 1 menos a secante ao quadrado de x. Então, vai ficar integral de 1 menos a secante ao quadrado de x, tudo isso multiplicando com a secante de x. Fazendo essa distributiva, a gente vai ter integral de secante de x menos secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo de x. Integral da diferença me permite quebrar em duas integrais. Eu vou só apagar e fazer por cima, porque eu já não tenho mais espaço. Integral da secante de x menos integral dx menos integral da secante ao cubo de x dx. Observe que essa integral aqui, ela é a nossa mesma integral inicial. Ou seja, ela está do outro lado da igualdade multiplicada por menos 1. Então, por algebrismo, eu posso passar para o outro lado somando. Então, eu vou ficar com duas integrais desse mesmo tipo aqui. Vamos reorganizar? Então, reorganizando a expressão, eu voltei àquela segunda integral para o outro lado da equação somando. Então, eu fiquei com duas integrais de secante ao cubo de x dx. E aí sobrou a primeira parte, porque a gente quebrou a integral, né? Sobrou a primeira parte dela aqui, menos integral da secante de x dx. Essa primitiva a gente também já conhece de uma aula passada. Qual que é a primitiva para a secante de x? É ln da secante mais a tangente. Então vai ficar 2 integral da secante ao cubo de x dx igual a secante vezes a tangente menos ln da secante mais a tangente. Esse 2 está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter o meu resultado final. Integral da secante ao cubo de x dx vai ser 1 meio de tudo isso que está multiplicando. Ou seja, secante vezes a tangente menos ln da secante mais a tangente. Tudo isso mais uma constante. E esse é o nosso resultado.